Gostaria de começar a falar sobre o céu, dessa forma resumida que nós conhecemos sobre o céu. O céu é um lugar de habitação de Deus, é onde Deus mora, onde Deus vive. Mas no céu Deus não está sozinho. A Bíblia diz, se você for consultar a Bíblia em vários pontos, a Bíblia fala sobre o céu, mas é bem espalhado, são pontos que você encontra na Bíblia, e você precisa reunir isso para poder ter uma noção sobre o céu. E Deus não está sozinho, Ele está com um exército celestial. São todos os poderes celestiais que moram com Ele e habitam com Ele no céu, prontos para obedecer o Senhor, prontos para adorar o Senhor. Então são os anjos, os exércitos são formados por anjos e poderes celestiais. Você encontra isso, você não precisa ler sua Bíblia, eu vou só citar para vocês saberem. Você encontra isso lá em Neemias 9:6. Você encontra também Jesus falando sobre os anjos e o Pai, lá em Marcos capítulo 13, versículo 32. São anjos que moram com o Senhor no céu. Essa é uma visão de céu, morada de Deus. Mas e nós? Como nós somos dentro desse céu? Como nós estamos incluídos nesse céu? Nós aguardamos uma herança, a herança incorruptível que está guardada no céu. Isso está lá em 1 Pedro, e aí eu queria que você abrisse 1 Pedro 1:4. 1 Pedro 1:4. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Eu vou ler um trechinho do capítulo, versículo 3, para os irmãos captarem isso. Pedro fala assim na carta, 1 Pedro 1, vou ler o finalzinho do versículo 3 e vou ler o 4 em seguida. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem valor, não podem se estragar e nem ser destruídas. Essa é a herança incorruptível que nós esperamos encontrar no céu, certo? No nosso destino final. No nosso destino final, nós iremos ter essa herança que Deus coloca em 1 Pedro, que está sendo guardada e que ela tem um valor e não vai perder esse valor nunca, porque ela está sendo guardada no céu. Muito bem. Então, como a gente definiria hoje o céu? Hoje, no presente, o céu é a morada de Deus. E no seu destino final, como santos, como crentes, nós que estamos aqui na terra iremos morar com Ele lá também. Então, essa é a forma resumida que nós conhecemos do céu. O céu é a morada de Deus, Ele vive lá com os anjos, o seu exército, e nós iremos, no nosso destino final, estar lá compartilhando e da herança corruptível, incorruptível que devemos receber. Ok? Então, essa é uma visão resumida do céu. Só que eu queria trabalhar com vocês uma visão mais ampla do céu. Se a gente fosse hoje falar sobre céu, falaríamos mais ou menos isso que nós vimos aí nessas passagens. Então, próxima. Aqui tem uma afirmação que diz hoje, para você hoje no presente. Essa afirmação não é minha, é do escritor, e ela diz o seguinte: você nasceu para ser um elo vivo entre o céu e a terra. Você nasceu para ser um elo vivo entre o céu e a terra. Hoje, você pode ser um elo vivo entre o céu e a terra. Essa é uma afirmação que ele está dizendo. E é em cima dessa afirmação que eu quero trabalhar nessa manhã.
E aí, eu queria discorrer um pouquinho sobre o seguinte, quero que você comece a pensar comigo. Se eu fizesse uma pergunta para vocês aqui agora nessa manhã, o que está acontecendo no céu nesse momento? O que você diria para mim? O que está acontecendo no céu nesse momento? O que você diria para mim? Qual a sua ideia, Senhor? Qual a sua ideia, Senhor? Nesse momento está acontecendo o que, Senhor? Será que os anjos estão lá com harpas, cantando louvor e adoração? Será que Deus passa o tempo todo ouvindo música e louvores e adoração? E quando acaba o louvor e a adoração, o que ele ouve, o que ele faz em seguida? O que vocês acham? O que está acontecendo no céu nesse momento? Vocês acham que o que acontece lá não tem nenhuma ligação com a terra? Isso é, não tem nenhuma repercussão do que está acontecendo lá na terra? Que não existe nada que se ligue uma coisa a outra? O que você diria? Tem algumas pessoas que acham que o céu é agradável, super agradável, né? Um lugar agradável, mas não muito empolgante. Já ouviu essa expressão? O céu é um lugar agradável, mas não muito empolgante. Eu cheguei a ouvir, eu acho que você também já ouviu, que algumas pessoas já disseram isso. Bom, se o céu é isso que vocês falam, então eu preferia não ir para o céu. Eu já ouvi isso. Será que é isso, irmãos? E será que, se você descobrisse uma outra coisa, ainda dentro disso que eu quero falar para vocês, se você descobrisse que o reino espiritual e o reino material, o mundo que a gente vive, estão ligados por mais de 1 bilhão de conexões diferentes. Se você descobrisse isso, se você descobrisse que nesse momento Deus está engajado em atividades, sempre à procura de pessoas, de cooperadores para ajudá-lo a realizar essas atividades. Isso nos interessa. Se você descobrisse isso, se você descobrisse, por exemplo, que no céu pode ser que exista um planejamento estratégico, que exista reunião, que exista assembleia, se você descobrisse isso, ou você acha, você prefere pensar no céu como algo resumido, adoração, louvor, e Deus sentado no trono vindo. Como eu joguei esse monte de pergunta para vocês, né, nessa manhã, agora vocês vão trabalhar isso. Para trabalhar isso, nós vamos no texto bíblico. A gente não trabalha somente, né? Precisamos ter outra visão do céu, depois de eu ter colocado tudo isso. Nós estamos no texto bíblico. 1 Reis 22, de 1 a 28. Vocês viram que nem Novo Testamento eu estou trazendo, irmãos. Os irmãos vão falarem que estamos repetindo as coisas. Hein? 1 Reis. Fui buscar essa passagem de 1 Reis, é uma passagem interessante. Acho que você deve, depois do estudo de hoje, você se pudesse ler o capítulo 22 todo em casa, certo? Mas nós vamos trabalhar do versículo 1 ao versículo 28. E na divisão de grupo vocês vão trabalhar somente os versículos 19, 20, 21, 19 a 23. São 4 versículos só.
na divisão em grupo. Tá? Vamos ampliar nosso conhecimento de céu. Essa é a proposta. Capítulo 22, versículo 1. Vou ler na versão atualizada, na linguagem de hoje. Durante 2 anos seguintes houve paz em Israel e a Síria. Parece texto de hoje, né, irmãos? Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote e Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. E assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. E aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta que nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as roupas reais, estavam sentados nos seus tronos numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Ezequias, filho de Kenaana, fez um chifre de ferro e disse a Acabe: o Senhor Deus está dizendo isso: com esses chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa que eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, e o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou no lugar onde estava o rei Acabe, esse perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataque, pois, o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso te dizer isso? Micaías respondeu: veja o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: esses homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: agora escute o que o Senhor está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. E ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra. Até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. Um anjo se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? E o anjo respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras,
Então Deus ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. Micaías continuou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos os seus profetas mentissem? Ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor ao rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos oficiais: prenda Micaías e leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que joguem na cadeira e ponham pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui têm atenção àquilo que eu profetizei. Até aí, irmãos. Os irmãos depois vão ver que essa leitura, e essa leitura tem na sequência a morte de Acabe. Que história é essa? A passagem mostra um ponto crítico, né? Um ponto decisivo na história de Israel. Nela, um rei corrupto, cruel, chamado Acabe, enfrenta uma escolha: guerrear ou não guerrear contra a Síria. Essa era a escolha que ele tinha que fazer. Os seus conselheiros, cerca de 400, como diz a passagem aí, todos eles idólatras, viram aí, os irmãos viram também o caso do chifre, sugerem que ele vá para a guerra, porque a vitória era garantida. Ele está indeciso, ele não sabe se ele deve fazer isso ou não, ele quer uma confirmação. E aí o que ele faz? Ele pega, por recomendação de Josafá, ele chama um profeta de Deus, chamado Micaías. Micaías, irmãos, só aparece nesse relato bíblico aí, né? Certo? Ele é um profeta desconhecido, nada se sabe a respeito dele, somente o que está na passagem. Ele executou essa única entrevista, mas vocês sentem na passagem que vocês leram que ele já tinha, em outras oportunidades, profetizado para Acabe, e Acabe não ficava contente com a maneira como ele fazia as profecias, né? Sempre dava algo desfavorável para ele, e ele não gostava disso, certo? Então, esse era o ambiente. Micaías tinha uma dupla visão, ele teve uma dupla visão aí. Ele vivia na terra, mas enxergava perfeitamente o que estava acontecendo no céu, certo? E ele vê e ouve em tempo real isso, aqui no capítulo do versículo 19. Então, qual é o trabalho de vocês nessa manhã? Durante 15 minutos, vocês vão responder essa pergunta aí: o que está acontecendo no céu aí? 19, 20, 21, 22, 23, 4 versículos somente. O que está acontecendo no céu? Esse pessoal aqui pode se reunir aqui, ó, dar uma viradinha nas cadeiras, tá? Esse pessoal pode ficar aqui também, dar uma viradinha nas cadeiras, né? Lá também vamos tentar trabalhar um pouquinho, se der para dividir em dois grupos, grupo de trás e grupo da frente, certo? O que eu preciso saber, e que você precisa saber nessa manhã, o que está acontecendo no céu nessa passagem, certo? Vamos fazer isso? Vamos lá. E na terra, Deus avisa Acabe que ele ia morrer na batalha. Mas eu acho que a gente precisaria trabalhar um pouquinho mais nisso. Então você fica com a Bíblia aberta aí, vamos trabalhar. Certo? E aí eu vou consultar vocês o que vocês falaram aí dentro do grupo, tá? Primeira coisa, quem de vocês chegou à conclusão que o que acontece no céu reflete na terra? Está claro aí, né, irmãos? Que existe uma conexão de acontecimentos
conexão de acontecimentos simultâneos entre céu e terra nesse texto. Não tem como dizer que não está acontecendo. Certo? Não tem como dizer. Então as coisas acontecem de uma forma simultânea. Nesse caso, eu não estou dizendo que é sempre assim. Estou dizendo que nesse caso que nós estamos analisando, é possível que as coisas que estão acontecendo no céu, certo, refletem na terra. O profeta vê Deus assentado no seu trono. Certo? Todo o exército do céu está reunido junto dele, aí na passagem, direita e esquerda. Não sei, algumas Bíblias dizem que era formado por milhões de anjos. Certo? Em algumas Bíblias eu cheguei a ver isso. Nessa passagem, nenhum dos anjos estão cantando. Nenhum dos anjos está louvando. Eu não estou dizendo que eles não fazem isso, mas nessa passagem, eles não estão fazendo isso. Eles foram, portanto, convocados para estarem ali. Isso indica que eles foram convocados por Deus para uma reunião, para falar sobre um assunto. Quero reandar. E Deus queria ouvir opiniões a respeito. E aí vocês viram, uns falaram outra coisa, outros falaram outra. Isso está aí na passagem de vocês. Embora a maioria das pessoas às vezes imagina que Deus está sentado no trono, descansando do seu trabalho desde a criação, e às vezes a gente aprende isso na escola bíblica dominical, quando é pequenininho, e tem essa ideia, fica com essa ideia. E Deus está lá no trono descansando. A passagem não mostra isso. A passagem mostra Deus com uma agenda de atividades, certo? Para realizar na terra. E uma das atividades era aquela naquele momento. Essa passagem vai muito de encontro. Abre para mim aí, João capítulo 5, versículo 17. Vai muito de encontro com aquela passagem que Jesus disse. Irmão Edson vai ler. 5,17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Lê para mim 19 e 20. Jesus lhe deu essa resposta: eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz, pois o Pai ama ao filho e mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Jesus disse que meu Pai e eu trabalhamos, e Ele trabalha até agora e eu também. Então Ele está dizendo que é um Deus de trabalho. É um Deus que não está sentado somente no trono. Um Deus que tem atividade. Jesus está se referindo, evidente, aqui aos sábados aí nessa passagem, certo? E isso era para cooperar com Deus. Ele fazia aquilo para cooperar com Deus. Na sua vida terrena, pai e filho, o Edson e eu, trabalham juntos numa lista de tarefas celestiais. Uma lista. Deus intervinha nas coisas humanas e elas aconteciam. Uma vez que Jesus não está mais na terra, quem Deus está procurando para conseguir a vida? Quem Deus está procurando para fazer essa coisa? Jesus não está. Quem é? Nós. Foi um. Nós que somos o cooperador dele. Nós que somos o cooperador. Mas vamos voltar ao texto um pouquinho ainda. Eu ainda vou falar sobre isso. O profeta percebe que Deus está conduzindo o quê? Uma reunião, a qual os exércitos do céu foram convocados para uma estratégia. Qual era a estratégia, irmãos? A estratégia, quem vai persuadir Acabe para ir para a guerra? Quem que vai persuadir? Acabe.
matar para ir para a guerra. Essa é a estratégia. Quem que vai fazer isso? Então, essa pergunta foi de Deus. Deus estava buscando o quê? Um voluntário, um cooperador naquela reunião. Até que um anjo diz, se apresenta diante de Deus como um voluntário e apresenta uma estratégia. Ele fala: olha, vou usar os conselheiros. E Deus ainda pergunta: como você vai fazer isso? E ele explicou para Deus como ele ia fazer. E aí Deus fala assim: vai lá e aprova o plano, vai lá e faça. Então, o que leva a gente a pensar novamente sobre céu? Que Deus está sempre procurando um voluntário, um cooperador para cumprir o cronograma dele. Deus está sempre procurando um voluntário, um cooperador nesse sentido. Sempre. Aí você vai falar: mas Deus pode ir lá e fazer isso? Pode. Mas vamos falar da Bíblia. Você tem Deus aparecendo de forma presente poucas vezes na Bíblia. Moisés é uma delas. Deus pessoalmente atuando. Outra maneira de Deus atuar é através dos anjos. Você vê isso pelo anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus. Mas, por intermédio do ser humano, é onde ele usa mais essa opção. Deus escolhe pessoas comuns para realizar os seus projetos, os seus planos. Então, quando ele tem um plano, um desejo, o céu, eu gosto de usar um termo, é um centro de operações onde isso vai se dissipando para os voluntários e cooperadores fazerem esse trabalho. Que foi feito por Jesus, que foi colocado Jesus. E aí nós temos essa incumbência, eu e você, nós entramos aí. Só que nós precisamos, por que eu falei hoje, fiz aquela colocação inicial, que foi a colocação onde eu disse que você nasceu para ser um elo entre o céu e a terra. Essa afirmação desse escritor indica isso. E nós temos que estar atentos. O elo entre céu e terra, nós precisamos saber o que está acontecendo no céu. Se onde você vai sair daqui com outra ideia sobre o céu, ótimo. Não precisa ser com ela totalmente completa. Mas o céu não é só um lugar lá no futuro. Não é. O céu é presente. O céu é presente. E esse elo você está fazendo nesse agora. Pode passar. Quem de vocês, ao menos uma vez na vida, sentiu um forte desejo e impulso de parar e ajudar alguém? Levanta a mão aí, quem já foi acontecendo isso. Mas não ajudou. Levanta a mão. Deus cutuca todos nós, mas nós não ajudamos, nós dizemos não. Você tem uma ideia hoje de céu. Você tem que a obra está sendo realizada através de Deus colocando no seu coração, através de impulso, desejo. Deus fala com você através do Espírito. Você sabe, cada um em particular sabe isso. Certo? Quem de vocês, pelo menos uma vez na vida, sentiu isso? E você fez? Ok. Você não fez? Eu vou resolver para você no final, para passar. Eu e você não nascemos para ser um elo que vem do céu e terra. Sim ou não? O que você não dá? Sim ou não? Sim. Quem faz essa conexão hoje? Nós.
Deus coloca isso para você. Lá que você viu naquela reunião que ele teve, naquela assembleia, naquele encontro, naquela época, um voluntário foi um anjo. E o anjo fez. Hoje, de diversas maneiras, Deus atua através do ser humano. Diversas maneiras. Então, por isso que eu disse que o que está acontecendo no céu e na terra estão ligados simultaneamente. Não precisa ser em tempo real, mas estão ligados de alguma forma. Pode passar. Deus sempre procura gente compromissada, parceiros fiéis, pessoas interessadas na cooperação. Porém, a maioria não compreende suas intenções ou simplesmente recusa em atender. Ele coloca no seu coração, no meu coração, ajudar alguém, trabalhar na vida de alguém. Às vezes você tem com alguém um trabalho incrível que você tem que desenvolver, porque demora, e tem outros que você resolve isso rapidamente. O fato é que Deus está sempre colocando isso no seu coração. E aí, muitas vezes a gente recusa e não atende. A Bíblia diz de princípio ao fim, de capa a capa, que nele vivemos, nele movemos e nele existimos. O homem só tem verdadeiramente liberdade dentro da vontade de Deus. Eu colocar algo aqui e colocar a vontade de Deus, nós temos liberdade dentro dela. Se sairmos fora da vontade de Deus, a gente vai sofrer as consequências disso. Por que isso acontece? Porque Ele nos criou para si mesmo.